Olá, eu sou o Padre Kleber Rodrigues. Você vai ouvir agora da série Homilias, nossa reflexão para esta Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa, dia em que contemplamos o profundo mistério do amor de Deus por cada um de nós. Do altar da ceia, passamos para o altar da cruz. Me detenho em 4 versículos da primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 52, versículos de 13 até o versículo 12 do capítulo 53. O primeiro que destaco está no versículo 15. Diante dele, os reis se manterão em silêncio. A arte de silenciar, meus irmãos e irmãs, vai além do fechar os lábios e travar a língua. O silêncio é algo assumido por Jesus, algo que ele pratica para ouvir, para rezar, para evitar os espetáculos da fé, e ainda para deixar que o acusem. A arte do silêncio é ainda, para Jesus, parte de um caminho do testemunho. Em diversas vezes, ao curar alguém, ele dizia: vá e não digas nada a ninguém. Ou seja, Jesus apresentava a proposta do dizer a si mesmo o sentido daquela cura, daquele encontro. O sentido de percorrer o caminho da interioridade e não da exterioridade. Por isso, o silêncio de Jesus, o silêncio da Igreja, o nosso silêncio neste dia, deve ajudar-nos a alcançar os passos do conhecimento pessoal e também do valor das palavras, tantas vezes jogada aos ventos e tantas vezes feita para ferir. As palavras de Jesus tornam-se sinais sacramentais, assim também como o seu silêncio. Por isso, diante dele, os reis manterão o silêncio. O segundo versículo que nós destacamos está logo no capítulo 53, versículo 2. Não tinha beleza nem atrativo para o olhar, não tinha aparência que nos agradasse. Preferimos mais o belo do que o feio. O feio nos dá prazer, o belo determina nossas escolhas, nosso olhar. Hoje, o belo está no homem chagado, está no homem pendurado no alto de uma cruz, está no homem ferido, ensanguentado. Lá, o feio torna-se belo, e o belo supera a feiura causada pelo pecado. Olhar o belo como aquilo que nos dá o prazer deste corpo dilacerado, o corpo entregue, ferido por causa de nossos pecados. Por isso, o nosso olhar não vai se dirigir apenas para aquele conceito de beleza humana, mas nós vamos aprender a direcionar o olhar para a cruz e lá enxergar toda esta beleza do amor de Deus por cada um de nós. Direcionar o olhar para a cruz, a princípio, é algo que não nos agrada, assim como nos diz o versículo, não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Nem sempre nos identificamos rapidamente com a cruz, nos simpatizamos diretamente com ela, precisamos aceitar
É tão interessante quando a gente diz que na cruz, na morte, há vida. Há um processo para ruminarmos, para mastigarmos e para digerirmos isso dentro de cada um de nós. Olhar para a cruz e entender que ali está uma beleza do amor, da misericórdia, de um Deus que nos quer próximos. Enxergar na cruz aquela aparência que nos agrada, mesmo que ele seja um homem crucificado. O terceiro versículo que dou destaque está no capítulo 53, versículo 4. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. Tomava sobre si nossas enfermidades. Tomar sobre si é chamar para si a responsabilidade, não daquilo que temos de belo, mas aquilo que às vezes é a nossa ferida ou que são as nossas enfermidades. Aquilo que temos de limite, de desagradável, de humano. Sabe aquilo que o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, o seu esposo, a sua esposa tem a liberdade de lhe dizer, ou como no popular a gente diz, colocar o dedo na sua ferida? É isso que ele toma. A enfermidade que dói em nós vai doer no corpo de Cristo. O corpo pendente na cruz, que aos olhos humanos não tem nada de divino, de filho de Deus. É chagado, é ferido, é moribundo. Pensemos um pouquinho nisso, o que significa tomar sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. O que causa em nós, na sociedade, na família e na igreja, as nossas enfermidades? Será que esse mundo está doente apenas desta pandemia ou ele está doente de outras enfermidades que ainda corroem o ser humano, que corrói a cada um de nós, que nos coloca nas UTIs da vida? Por isso, o quarto elemento que destaco está no versículo 5. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço de nossa paz, e suas feridas o preço de nossa cura. A punição a ele imposta era o preço de nossa paz, as suas feridas o preço de nossa cura. Na cruz, no crucificado, nós somos convidados a encontrar a paz e a cura. Dois sentimentos que mais desejamos nesse momento. Reencontrar a paz e a cura para superarmos esta pandemia. É um exercício fundamental da nossa fé olhar para a cruz e alcançar um sentimento de paz, mediante a ambiguidade, ou melhor, a intranquilidade que o pecado causa em cada um de nós. Ele morre por causa desta intranquilidade, da retirada da paz, da ausência de Deus e da presença ativa e constante do pecado. Alcançar então a cura, como dizia, não só desta pandemia, mas ainda de muita coisa que podemos considerar como belo e que não o é, que fixamos nosso olhar e não deveríamos tê-lo feito. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nessa sexta-feira permitamos entender que o mistério da cruz
nos faz crer cada vez mais que o belo continua sendo aquilo que vem de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.